Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Preta de Garra está de volta com mais um vídeo. E o assunto que eu vou tratar hoje com vocês é o colorismo. É um assunto recorrente em qualquer página ou canal que fale sobre a história negra, o movimento negro ou negritude. É um assunto que é palco de tanta discussão que ela pode unir ou separar o movimento. Na minha opinião, essa paleta de cores que existe dentro do movimento negro, que vai desde o negro de pele retinta até o negro de pele mais clara, incluindo os albinos, deveria unir o movimento, né? O colorismo é uma coisa linda dentro do movimento, mas isso depende da mentalidade e de como as pessoas pensam sobre esse assunto, porque existem muitos motivos para essa paleta ser essa variação enorme de negros existentes, né? Um dos motivos é a genética, que é o principal, e outro seria a miscigenação, que na época da escravidão foi meio que forçada, né? Já que existia aquele grau de poder das pessoas que achavam que eram donos de outras pessoas, né? E depois que acabou a escravidão, existiu aquela propaganda da sociedade em que o negro de pele mais clara era mais aceitável, era mais bonito para a sociedade do que um negro de pele retinta, né? E aí houve aquelas várias variações de como chamar um negro de pele mais clara, né? E muitas dessas palavras mais ofendiam do que elogiavam os negros, mas existiu muita coisa, né, na história da negritude muito ruim e muito boa. Vamos dizer que não existiu casais, né, de negros com brancos que realmente não se amavam. Lógico que existiu, né? Nem tudo é 8 ou 80. Mas, né, a gente sabe que a história não é um mar de rosas. Então, assim, é muito difícil não se ver pessoas que agem no extremismo dentro do movimento. Na verdade, dentro de qualquer movimento, né? Porque, assim, às vezes as pessoas consideram que um negro de pele clara ou pardo não é muito a favor do movimento, ou que não passou por tanta coisa que um negro de pele retinta passou. Lógico que não passou. Cada pessoa passa por um preconceito de forma diferente, né? Existem preconceitos muito mais fortes, muito mais abusivos, muito mais ofensivos para um negro de pele escura. Não há como comparar o sofrimento. E o intuito da união do colorismo não é comparar, é apenas se unir, entender que todas essas cores dentro dessa palheta passam por muito preconceito, não do mesmo grau, não na mesma intensidade e não é sentido da mesma forma. Mas é difícil, né? Por isso que eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas a autodeclaração parda, para mim, não deveria existir. Eu nunca gostei dessa autodeclaração, que nem chamar japonês de amarelo. Eu acho ridículo. A pessoa não é amarela, a pessoa é branca. Muita gente vai discordar de mim, eu sei. Mas eu não acho que deveria existir pardo, porque isso também abre um parênteses para algumas pessoas brancas, que nós vimos muitas pessoas fazerem isso, de se autodeclarar pardo porque o avô, bisavô, tataravô era negro. Mas a pessoa é branca, não é nem um pouquinho
negra de pele clara. Não é nada dentro da palheta. Nem albino é. Mas quer se declarar pardo porque dentro da família dele existia um negro. Ela não é parda. Ah, mas existe miscigenação dentro do Brasil desde sempre e existem várias cores dentro do Brasil, então a gente não pode apagar o que uma pessoa branca pode ter sofrido. A pessoa branca não sofre preconceito. Vamos entender isso? Pessoa branca não sofre preconceito. Tá? Não importa se seu tataravô era negro. Se você é branco, você não sofre preconceito. Porque você tem todo um privilégio para você por causa da sua cor que nós não temos. Infelizmente, muita gente acha que o pardo não deve fazer parte do movimento negro. Por isso que para mim esse termo não deveria existir. Porque existe tanta cor dentro do movimento negro que vai começar a separar as cores devagarzinho. Ah, o albino tem que se autodeclarar albino, isso aqui vai ser esse tom de negro, isso aqui vai ser esse tom, aí vou ter essa ficha desse tamanho de autodeclaração para você escolher qual a sua cor aqui dentro dessa palheta. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Não se separa um movimento com tanta força. Porque quanto mais a gente separa por causa que uma pessoa é negra de pele mais clara ou uma pessoa que é negra de pele mais escura, né? A gente perde a força. Porque a união dessas cores dentro dessa palheta faz com que nós tenhamos maioria, que nós sempre fomos a maioria. E nós podemos ter mais força para exigir o direito que nós temos. Direito, respeito, oportunidade. Porque assim, por mais que falem que existem algumas leis que dizem que a autodeclaração de cor, sexo e religião em algumas empresas é necessário, eu acho que não deveria existir. Isso não é informação útil para contratar alguém. A pessoa deve ser contratada pela sua capacidade, coisa que nunca aconteceu. Ah, vou preencher uma ficha online, que está cada vez pior hoje em dia essas fichas online, porque essa parte, para mim, essa parte de autodeclaração, se você tem algum problema físico, se você é cisgênero, transgênero, hétero, homossexual, se você é negro, pardo, branco, amarelo, isso, para mim e para muitas pessoas que falam sobre o assunto, já é eliminatório. Porque muitas empresas pensam assim, eu tenho uma cota, né, de negros para ter na empresa, uma troca de PCD para ter na empresa, uma cota de LGBTQIA+, para ter na empresa. Eu supri essa cota, acabou. Eu tô cagando, desculpa o termo, para a qualificação da pessoa. E simplesmente falar, você não se encaixou na vaga. Sendo que você passa em todos os testes. Isso é experiência própria, mas experiência de muita gente que eu conheço, que fala, não consigo mais passar em fase seletiva online. Muita gente tem essa dificuldade. Porque passou daquela ficha, você já é eliminado. Às vezes você nem passa no teste. Para a fase de teste. Né? Quando você passa, você pode passar em várias etapas. Aí eles vão reavaliar o seu currículo. Né? Tem muita empresa que não é assim? Lógico que tem. Mas as pessoas, por exemplo, extremistas dentro do movimento, acham que se nós, de pele mais clara, para marcarmos negro, por exemplo, na autodeclaração,
a gente está roubando o emprego de um negro retinto. Mas eu não entendo dessa forma, porque a pessoa que olha a gente pelo tom de pele, a empresa que olha pra gente pelo tom de pele, já não ia contratar um negro de pele retinta de qualquer jeito. E ele já não vai contratar a pessoa de pele mais clara, né? A opção dele é o branco. A gente sabe disso. Se o branco colocar lá pardo na ficha dele, ele vai ser contratado e vai entrar dentro do termo lá, da cota que existe para a empresa, como pardo. Por isso que para mim esse pardo não tinha que existir, porque separa mais um movimento, dá mais discussão, né? Eu sei que muita gente não concorda e eu respeito muito a opinião de vocês, porque vocês passaram por muita coisa e às vezes é aquilo que eu aprendi há muito tempo. É mais fácil. Dentro do movimento a gente vê muito isso. A gente criar o nosso próprio emprego, né, a nossa própria empresa, né, e ser empreendedor, porque o empreendedorismo é muito mais forte dentro do movimento negro. Justamente por causa disso. Pela falta de oportunidade que existe dentro do mercado de trabalho. Devido às pessoas quererem enfraquecer o movimento, separando o colorismo da negritude, né? Separando a gente por camadas de tinta numa palheta, que é ofensivo também, muito ofensivo. Então, às vezes fica mais fácil para a gente criar um emprego, um trabalho, uma empresa, ser empreendedor e ter o nosso próprio emprego, a nossa própria empresa, né, do que trabalhar para alguém, que às vezes a gente não vai ter o respeito, não vai ter o mesmo nível salarial e vai ser destratado, né? Às vezes a gente vai ter que, às vezes a gente começa de baixo porque a gente quer crescer mesmo dentro da empresa, porque a gente aprendeu a lutar e crescer. A gente nunca aprendeu a ficar parado. A gente vai crescendo e às vezes demora mais pra gente demora muito mais pra gente chegar onde a gente quer chegar dentro de uma empresa. E não é reconhecido financeiramente. É muito difícil. É sério, é muito difícil. Mas eu ainda acredito, e acho que muita gente acredita, por isso que esse assunto é tão recorrente, que o colorismo pode nos unir, né? Pode deixar de ser um tabu, uma coisa de separação, né, que acaba afastando as pessoas. Ele pode ser uma união para o movimento ficar cada vez mais forte. E é o que a gente busca, né? A união dessas cores maravilhosas que existem, né? Para a gente ser mais forte, né? Porque nós comandamos basicamente o mundo inteiro. E nós podemos ser muito mais fortes, unidos. Por isso que muitas vezes eu coloco em qualquer hashtag que coloque numa publicação minha, juntos somos mais fortes. Porque isso não deveria separar a gente. Deveria cada vez mais nos unir e ver que somos diferentes, passamos por coisas diferentes, doeu, levantamos, e quem passou por 10 vezes mais vai olhar com carinho pra gente e dizer: eu tô aqui para te ajudar, porque eu sei que você é capaz. Então não leve isso para o teu coração e desista do que você quer ser, porque eu já passei por coisa muito pior. Então você consegue. É isso que acontece quando a gente ignora
essa questão de separação entre o negro de pele retinta e o negro de pele clara. E é um carinho tão lindo dentro do movimento, esse respeito, essa sabedoria passada para a gente aprender que podemos sim passar por tudo isso juntos. Vocês não imaginam, mas quem imagina sabe do que eu tô falando. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E vamos refletir sobre o assunto. Tá bom, gente? Beijo. Até o próximo vídeo.